Olá pessoal, continuando com os nossos vídeos, ainda comentando um pouco sobre essa questão número 4. Como nós vimos pessoal, a probabilidade de sair um número maior do que 4 no lançamento de um dado perfeito é 2 chances em um total de 6. Ou seja, 2 dividido por 6 é a mesma coisa em 1/3 e é a mesma coisa em 0,33 e é a mesma coisa em 33%. Então, pessoal, a probabilidade ela pode ser apresentada de várias formas, na forma de fração irredutível, na forma decimal ou na forma percentual, certo? Estendendo um pouco essa questão número 4, por exemplo, ainda no lançamento de um dado perfeito, qual seria a probabilidade de sair, digamos, um número primo? Pessoal, o que é um número primo? É um número que só é divisível por 1 ou por ele mesmo. De 1 a 6, quais são os números primos que poderiam sair no lançamento de um dado? Aí, pessoal, começando pelo 1, o 1 não é primo, certo? Ao 2, 2 é primo? Sim, isso é dividível por 2 ou por 1. 2 é primo, 3 é primo, 4 não é primo. 5 é primo? Sim. 6 é primo? Não. Então, pessoal, no lançamento de um dado, há 3 chances de sair o número primo. Quais são essas chances? São os números 2, 3 e 5. Então, a probabilidade de sair um número primo no lançamento de um dado seria 3 chances em um total de 6 possibilidades. Então, ficaria 3 dividido por 6. Simplificando, pessoal, 3 dividido por 6 dá para simplificar por 3. E aí eu teria 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 6 é a mesma coisa e 1 meio. E 1 meio é a mesma coisa e 0,5. Em porcentagem, isso equivale a 50%. Então, por exemplo, ainda nessa questão, a probabilidade de sair um número primo no lançamento de um dado são 3 chances em um total de 6 possibilidades, certo? Isso daí é apenas para nós entendermos ainda melhor essa questão, certo? Pessoal, vamos para a questão número 5. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas e distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Letra A, pelo menos 2 áreas. Letra B, exatamente 2 áreas. Vamos lá, pessoal. Minha gente, primeiro, no lançamento de 3 moedas, nós precisamos saber qual é o número total de possibilidades de resultado que nós temos para esse experimento. Sempre eu começo definindo o número total de possibilidades que eu tenho para esse experimento. Nós vamos ver aí um método bem simples para nós vermos quais são as possibilidades de resultado nesse experimento, no total, e quantas são, certo? Vejam. Nós vamos usar um diagrama chamado de diagrama da árvore. Ele é bem simples, veja. A primeira moeda, pessoal, como nós sabemos, ela tem duas possibilidades de resultado, ara ou coroa, certo? Você vai escrever ara ou coroa. A segunda moeda, por sua vez, também tem duas possibilidades de resultado, ara ou coroa. Isso, pessoal, independente do resultado que deu na primeira moeda. Então, vejam, para essa ara, você vai escrever ara coroa. E para esta coroa I, você vai escrever ara coroa. Pessoal, a terceira moeda, por sua vez, também tem duas possibilidades de resultado, independente do resultado que deu na segunda moeda. Então, o que você vai fazer? Para cada resultado da segunda moeda, você vai escrever de novo ara coroa. Então vejam, para essa ara eu escrevo ara coroa, ara coroa. Para essa ara, ara coroa e para essa coroa,
ara, oroa, certo? A partir daí, minha gente, basta apenas eu fazer a ligação desses resultados e aí eu vou ver quais são as possibilidades de resultado nesse experimento. Vejam, fazendo a ligação, nós temos ara, ara e ara. Olha, pessoal, no lançamento das moedas pode sair ara na primeira, ara na segunda e ara na terceira. Pode. Pode ter ainda ara na primeira, ara na segunda e coroa na terceira. Não é outra possibilidade? É. Pode ter ainda, pessoal, ara na primeira, coroa na segunda e ara na terceira. 3 possibilidades. Minha gente, ao fazer a ligação, vocês veem, e no total nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de resultado no total para esse experimento. Então, minha gente, vejam, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de resultado. Quais são essas possibilidades? Estão aí, né? Detalhadas as 8. E o número total de possibilidades de experimento é 8, certo? Vocês também poderiam chegar nesse número total sem precisar ver quais são essas possibilidades, fazendo assim. Minha gente, a primeira moeda não tem 2 possibilidades de resultado. A segunda moeda também tem 2 possibilidades de resultado. E a terceira, 2 possibilidades de resultado. Então, vocês poderiam resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. E bastaria você multiplicar o número de possibilidades de resultado de cada moeda. Então, vocês fariam 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 de novo, 8. 8 possibilidades de resultado no total, certo? Minha gente, após nós vermos quais são essas 8 possibilidades no total, nós vamos agora sim calcular a probabilidade de ocorrer o seguinte evento. Na letra A é sair pelo menos 2 aras. Minha gente, quando eu falo pelo menos 2 aras, é dizer que admite que aconteça 2 aras ou mais, certo? 2 ou mais. E quando eu falo exatamente aí 2 aras, nem pode ser mais do que 2 aras, nem menos, certo? Então vamos para a letra A. Qual é a probabilidade de sair pelo menos 2 aras no lançamento de uma moeda? Vejam, vamos contar as chances. Essa possibilidade aí, pessoal, sair 3 aras, eu vou contar com ela? Sim, por quê? Porque eu quero pelo menos 2 aras. Aí tem 2 aras e uma coroa, eu conto com ela? Sim, 2 possibilidades. 2 aras e uma coroa, conto com ela? Sim, 3 possibilidades. 1 ara e 2 coroas, conto com ela? Não. Mais abaixo, 1 coroa e 2 aras, conto com ela? Sim. 4 possibilidades. E mais abaixo não temos nenhuma possibilidade com 2 aras. Então, pessoal, vejam, o evento A, e é obter pelo menos 2 aras, tem os elementos ara, 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 coroa e ara, coroa, ara e ara. Então, minha gente, vejam, o evento A de sair pelo menos 2 aras, há quantas possibilidades no total? 4 possibilidades, e é o número de elementos de A, certo? Então, vejam, a probabilidade de ocorrer 2 aras, a probabilidade de ocorrer pelo menos 2 aras no lançamento de uma moeda é 4 chances em um total de 8 possibilidades. Então fica 4 dividido por 8. 4 dividido por 8, simplificando, isso é igual a 1 meio e isso é igual a 50%. Minha gente, então, a probabilidade de sair pelo menos 2 aras no lançamento das moedas é 4 chances em um total de 8, e isso vai dar 50% de chance, certo? Muito bem, vamos agora para o evento B. O evento B pede a probabilidade de ocorrer exatamente 2 aras. Minha gente, nessas 8 possibilidades de resultados,
em quantas delas saiu exatamente 2 aras. Quando eu falo exatamente 2 aras, nem pode ser mais, nem pode ser menos. Nessas 8 possibilidades, professor, há a ocorrência de exatamente 2 aras em 3 delas. Ó. 1, 2, 3. E são essa possibilidade aí, pessoal, 2 aras. Aí eu tenho mais 2 aras. E aqui mais 2. E aí mais abaixo mais 2 aras, certo? Aí, ó. Então vejam, no lançamento de uma moeda, há quantas chances de sair exatamente 2 aras? Há 3 chances. 3 chances de sair exatamente 2 aras em um total de quantas possibilidades? 8, pessoal. Então vejam, a probabilidade de ocorrência do evento B, e essa aí é exatamente 2 aras, é 3 chances em um total de 8. Minha gente, dividindo 3 por 8 vai dar 0,375. Transformando em porcentagem e deslocando a vírgula 2 asas à direita, eu vou ter um percentual de 37,5%, certo? Aí vejam, 3 dividido por 8, 0,375, deslocando a vírgula 2 asas à direita, vamos ter 37,5%, certo? Aí mais abaixo, pessoal, nós temos essa observação, vejam. Para determinar o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento A, e depois calcular a probabilidade e a simples divisão do número de possibilidades de A dividido pelo número de possibilidades de ômega, e é o espaço amostral, não se deve necessariamente determinar nem o espaço amostral, nem o evento A. Veja os exercícios resolvidos seguintes, que nós vamos ver no próximo vídeo, certo? Então, minha gente, em algumas questões não se dá para detalhar as possibilidades nem do espaço amostral e nem do evento. No entanto, nós precisamos saber, na verdade, é apenas quantas são as possibilidades do espaço amostral, que é o número total de possibilidades, e quantas são as possibilidades do evento. Então, pessoal, nessa questão aí, nós resolvemos A e B. Uma outra questão, digamos, letra C, que não está aí, apenas para melhorar a explicação. Ainda no lançamento de 3 moedas, qual seria a probabilidade de ocorrer ARA nas 3 moedas? Qual seria a probabilidade? Minha gente, ocorrer ARA nas 3 moedas, há quantas chances disso acontecer? Uma chance só, certo? Uma chance só em um total de quantas? 8 possibilidades. Então, a probabilidade, pessoal, de sair ARA nas 3 moedas seria uma chance em um total de 8 possibilidades. Então, ficaria a probabilidade é igual a 1 dividido por 8, 1 oitavo, certo? Esse é outro exemplo que nós temos aí. Então, pessoal, para vocês calcularem a probabilidade de ocorrência de um evento, basta apenas vocês determinarem, primeiro, sempre, o número total de possibilidades para aquele experimento. O número total de possibilidades representa o número de elementos do espaço amostral, né? Sempre. Depois você vai determinar o número de possibilidades do evento. E depois, a parte mais simples, é só dividir, pessoal, o número de possibilidades do evento dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral, certo? Ao fazer a divisão, você tem a probabilidade de ocorrência daquele evento, certo? Então, pessoal, nós vimos essas questões resolvidas aí. Eu vou passar para vocês agora algumas questõezinhas dos exercícios e vocês vão responder e depois me enviar, certo? Nos próximos vídeos a gente vai analisar as próximas questões dos exercícios resolvidos e depois eu envio outras questões dos exercícios propostos, certo? Então, pessoal,
Por enquanto, nós paramos nesses exemplos daí e eu vou enviar para vocês algumas questõezinhas para vocês responderem, certo? Obrigado, pessoal.